Olá, no vídeo de hoje vamos pôr em prática os conhecimentos vistos nas aulas anteriores referentes à dinâmica e para aquilo lhes trago hoje dois exercícios. O exercício número 8, que diz um pequeno carro de controle remoto possui uma massa de 1,6 kg e se move com velocidade constante v0. Não se sabe a sua velocidade, na parte interna de um círculo vertical de raio 5 metros. Determinar o módulo da velocidade para que possa realizar o percurso circular com sucesso. E a imagem à direita traz uma alusão ao fenômeno em si. Tem um veículo cuja velocidade vetorial, nesse sentido inicial, mas o seu módulo não se conhece, entra nesse percurso circular passando pelo ponto B, o ponto mais baixo, começando a circunferência, o círculo de raio R, subindo até o ponto mais alto, o ponto A, e fazendo o percurso com segurança para posteriormente sair. Lembrando-lhes que o enunciado diz que o módulo da velocidade é uma constante, por mais que varie a sua direção no percurso circular, o módulo do vetor sempre será o mesmo, no ponto mais baixo e no ponto mais alto e nos pontos intermediários. A pergunta do problema é determinar o valor dessa velocidade mínima para que possa fazer o percurso circular por completo. Por completo significa subir e fechar o círculo e continuar o seu percurso em linha reta. Mas para aquilo comecemos com o problema e nesse caso faremos numa folha branca, onde tem essa informação do exercício número 8. Sabe-se a massa do próprio veículo, sabe-se o raio de curvatura, e para aquilo comecemos fazendo a representação do diagrama de corpo para o ponto mais alto, o ponto crítico, pois se a velocidade não é suficientemente alta ou elevada ao seu módulo, que é a grande incógnita, quanto vale a velocidade v0, qual deverá ser esse valor para que no ponto mais alto da trajetória possa fazer a curva com sucesso. E para aquilo lembremos que na trajetória circular existe uma aceleração que sempre aponta ao centro da trajetória circular. É a aceleração centrípeta. No ponto mais alto, representando justamente o objeto no centro do diagrama do corpo livre, se você consegue visualizar o eixo perpendicular ao outro eixo, e representando principalmente as forças. Nesse caso, existirá a força-peso do próprio objeto, a massa do objeto vezes a gravidade na direção vertical para baixo, no ponto mais alto. Sempre será para baixo a direção do peso, a massa vezes a gravidade. E se a velocidade é a mínima necessária para fazer o percurso, a aceleração que experimentará, que não se representa no diagrama de corpo livre, mas se denota uma direção, é a direção da aceleração de cima para baixo. Qual será essa aceleração mínima, que chama-se aceleração centrípeta, necessária para que possa fazer o percurso por completo? E no caso crítico em que a velocidade seja a mínima necessária, não existirá contato com a superfície na parte superior dessa curva, implicando que a única força que consegue puxar é o peso do próprio objeto, a massa vezes a gravidade, ou mg, se você consegue visualizar, a massa vezes a gravidade. Nesse caso, a força normal poderíamos desprezá-la, sabendo que seria a informação mínima. Se diz que nesse caso o somatório das forças no eixo vertical para o objeto será equivalente a, no eixo vertical, o eixo y, de cima para baixo. Então, tem-se para baixo o peso do próprio objeto, a massa vezes a gravidade, e a aceleração vezes a massa, ou a massa vezes a aceleração, pois a força não se aniquila com mais uma, e em relação à segunda lei de Newton, tem-se que o objeto experimentará um movimento acelerado, com aceleração centrípeta, mas que a direção é no sentido negativo do eixo y. Eliminando ambos negativos da expressão, e essa sendo uma equação do movimento, uma primeira equação do movimento da dinâmica, podemos primeiro simplificar ambos negativos da aceleração. Ambos negativos da equação. E segundo, também poder-se simplificar as massas em ambos cantos
da equação. Ou seja, quando simplificam-se as massas, por mais que seja uma simplificação matemática, fisicamente essa simplificação das massas nos estará dizendo que a aceleração centrípeta é independente da massa. Poderia ser um objeto de 1,6 kg ou 16 kg. Eliminando o sinal negativo, tem-se nessa equivalência que a gravidade será igual à aceleração centrípeta. Mas vamos aproveitar essa escrita para dizer que a aceleração centrípeta também, por sua vez, é equivalente à velocidade do veículo no percurso circular, que nesse caso é a velocidade v0 ao quadrado dividido pelo raio da curvatura circular, nesse caso 5 metros. Se a gravidade é equivalente à aceleração centrípeta e, por sua vez, a aceleração centrípeta é equivalente a essa expressão, ao módulo da aceleração centrípeta, podemos expressar a velocidade que não se conhece em função da gravidade e em função do raio. Nesse caso, vamos fazê-lo com calma. Nessa situação, tem-se o raio dividindo, passando, multiplicando, ou seja, que a velocidade v0 ao quadrado resulta ser a gravidade vezes o raio, implicando que a velocidade seja equivalente ao aplicar, ou para isolar a velocidade ao quadrado, aplica-se raiz quadrada tanto à esquerda como à direita, obtendo nessa situação a simplificação da segunda potência e à direita a raiz quadrada da gravidade vezes o raio. Poderia ser um resultado pertinente ter a velocidade como sendo a raiz quadrada da gravidade vezes o raio. Mas vamos aproveitar o dia de hoje que existem valores para essa informação. Nesse caso, substituindo os valores, escrevendo justamente nessa parte, tem-se que a velocidade será a raiz quadrada de 9,80 metros por segundo ao quadrado, vezes o raio de 5 metros, 5 metros, raiz quadrada dessa informação. Para aquilo usaremos a calculadora e determinar quanto será 9,80 metros por segundo ao quadrado vezes 5. Então, 9,80 vezes 5, 9,8 será 49, cujas unidades são compostas de metros vezes metros, metros quadrados, ou seja, 49,0 metros quadrados divididos por segundos ao quadrado. A raiz quadrada age sobre o número, e que número multiplicado consigo mesmo é equivalente a 49? A resposta nos vem justamente com as tabuadas de multiplicação, será 7 vezes 7, ou seja, 7,0 unidades de velocidade. Vem justamente quando simplifica-se, ou quando a raiz quadrada age sobre esse radicando, tanto na parte numérica como a parte das unidades, eliminando as duas potências desse quadrado dos metros e dos segundos, ou seja, 7,0 metros por segundo. Já calculando a velocidade, poderíamos finalizar justamente com o problema. Já temos a resposta. Essa será a velocidade mínima para fazer o percurso circular com segurança, implicando que no ponto mais alto não exista a normal, ou seja, contato com a superfície. Mas não ficando aí esperando, ou justamente parando a análise física por aqui, pois a física não é simplesmente fazer contas e responder e vomitar a resposta. O dia de hoje continuaremos analisando a reação da superfície no ponto mais baixo. Qual será a normal justamente quando começa o percurso circular no ponto B? Quanto vale essa normal? Nessa situação, partiremos representando no ponto B o diagrama de corpo livre. Então, no ponto B, que já pertence ao percurso circular, se antes o A é o mais alto, o B é o mais baixo. E nesse caso, representando no diagrama de corpo livre as forças que agem sobre o próprio veículo, no eixo vertical e no eixo X, mas não vamos entrar em concordância, seria eixo X, poderia ser transversal, mas nesse caso o eixo perpendicular. Nessa situação, tem-se a força que sempre age sobre o próprio objeto, que é o seu peso, do objeto puxando, ou a atração gravitacional puxa o próprio objeto para baixo, a massa do objeto vezes a gravidade, e para cima existirá a normal, e a normal representada com essa cor verde, espero que se enxergue
a força normal da reação da superfície sobre o ponto mais baixo, o ponto B. E nessa situação, começando a curva, tem-se no ponto mais baixo uma aceleração que aponte para o centro da trajetória circular. Nessa situação, expressa-se essa aceleração centrípeta com essa direção para cima, apontando para o centro da trajetória circular. Realizando o somatório das forças e tendo presente que existe uma aceleração para fazer o percurso circular, a priori podemos dizer que o somatório das forças não é nulo, mas não é nulo como consequência de uma aceleração. Me faço entender o contrário. Como as duas forças não se aniquilam, o corpo experimentará uma aceleração e em virtude de não aniquilar-se as forças, cria-se esse movimento circular com essa reação à superfície. A ideia será determinar quanto vale a força normal nesse ponto, quanto valerá a intensidade dessa força normal. Será que é equivalente ao seu próprio peso? Mas ainda assim tem uma aceleração que aponta ao centro da trajetória circular, que no ponto mais baixo a direção será justamente y para cima. Nesse caso, fazendo o somatório das forças, tem-se que o somatório das forças no eixo y para o ponto mais baixo será a força normal para cima, menos o próprio peso do objeto, a massa vezes a gravidade, equivalente à massa do próprio objeto vezes a aceleração centrípeta. Dessa forma, tem-se uma segunda equação da dinâmica que descreverá as forças que agem sobre o próprio objeto e são as causas para criar essa aceleração centrípeta. Lembrando-lhes que o módulo da aceleração centrípeta é equivalente à velocidade do próprio objeto no percurso circular, V0 ao quadrado, dividido pelo raio da curvatura, ou nesse caso, o raio da trajetória circular. Tendo presentes essas noções, podemos isolar justamente a informação que desconhece-se. Quanto vale a normal? Nessa situação, bastará simplesmente expressar a normal sendo equivalente com esse elemento, o próprio peso negativo, mas indo para a direita, ou fazendo que esse objeto, esse termo, passe para a direita, mudando o seu sinal, tem-se em consequência que será equivalente ao peso do próprio objeto, agora positivo, mais outro elemento associado a essa aceleração centrípeta. Mas quanto vale, então, a força normal? Para aquilo, inicialmente poderíamos dizer, sem fazer uma substituição dos valores da velocidade obtida, a mínima necessária. Dizemos, ou conclui-se, que a normal será maior que o próprio peso, mas quanto maior? Podemos quantificar nessa situação, substituindo os valores, mas antes de fazer aquilo, podemos fazer uma preguiça maravilhosa. A massa e a massa estão multiplicando ambos termos ao mesmo tempo, ou seja, que a normal será equivalente à massa. A massa se deixa esse termo comum, deixando-o em evidência, vezes a gravidade uma vez, vezes a aceleração centrípeta a aceleração centrípeta. Continuando com o raciocínio, se diz que a aceleração centrípeta, algebricamente, será equivalente à sua intensidade, ao seu módulo, a velocidade no percurso circular ao quadrado dividido pelo raio da curva circular. Mas quanto vale, como se expressava essa velocidade V0 mínima para fazer o percurso? Lembremos dessa expressão que estava aqui. Expressava-se como sendo a raiz quadrada da gravidade vezes, ou a raiz quadrada e no radicando a gravidade vezes o raio. E sendo a velocidade ao quadrado, e não simplesmente a velocidade, será equivalente a o radicando gravidade vezes raio. Ou seja, que a normal será equivalente a fazer a multiplicação da gravidade, mais farei a escrita com azul, onde era a velocidade, mas agora será ao quadrado, algebricamente. Com azul escuro, tem-se a gravidade vezes o raio, dividido pelo próprio raio. Simplificando os elementos equivalentes, raio dividido por raio, tem-se gravidade mais gravidade. Ou seja,
Sem fazer contas na calculadora, poderíamos dizer que a normal será equivalente a 2 vezes a massa vezes a gravidade. Nesse caso, quando entra na trajetória circular no ponto mais baixo, a reação com a superfície será o dobro ao seu próprio peso. Isso é importante quando se faz as contas algebricamente. Você poderão analisar com mais riqueza e não no caso particular quando escrevem seus valores. Mas ainda assim, vamos fazer a escrita numérica quanto vale. Então já temos esse valor, essa expressão, peço desculpas, essa expressão para o módulo da normal. Essa folha posteriormente a digitalizarei e vocês poderão vê-la com maior detalhe. Mas quando substituem seus valores, continuando aqui nessa parte à direita, tem-se a normal equivalente a 2 vezes a aceleração da gravidade, 9,80 metros por segundo ao quadrado, vezes o raio de 5, troquei a escrita. Peço desculpas, errei. A normal equivalente a 2 vezes a massa de 1,6 kg vezes a aceleração da gravidade, 9,80 metros por segundo ao quadrado. Somos humanos e os humanos, por natureza, erramos. Peço desculpas por meu erro aqui na parte anterior. Nessa situação, tem-se 2 vezes a massa do objeto, de 1,60 kg, 2 vezes por 1,6 vezes 9,80 metros por segundo ao quadrado, obtendo uma normal equivalente numericamente a 31,36 newtons de força. E os newtons vêm, ou justamente essas unidades, são a composição de quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado. Ou seja, que a intensidade da força normal será justamente esse valor e o sentido da força normal será y para cima. Ou seja, justamente, ou dizendo paralelo ao eixo y, denotando ao centro, nesse caso particular o ponto B, apontando ao centro da curvatura. Para ter relação e essa noção do problema em si, descrito até agora, podemos ver justamente essas animações, como estão aqui, fazendo com sucesso o percurso circular e reparando que a reação da superfície é o vetor amarelo, a normal e no ponto mais alto não existe esse vetor amarelo, não tem reação com a superfície, tendo senso com essa descrição da parte A, mas se a velocidade fosse menor que essa daí, não conseguiria fazer com sucesso o percurso circular e, portanto, o objeto, o veículo, cairia. Aí é onde entra justamente a física para dizer qual será a velocidade mínima necessária para completar esse percurso. A resposta é justamente 7,0 metros por segundo para o raio de 5 metros e, como tinha se mostrado no cálculo, a informação será independente completamente da massa do próprio objeto. Quando as massas simplificam-se matematicamente, é a interpretação matemática, mas fisicamente a velocidade será independente da massa do próprio objeto, completamente independente. Um objeto muito massivo ou simplesmente um muito leve, uma formiga ou um elefante, por completo. Continuando com o raciocínio, faremos o exercício número 9. Diz: determinar o módulo da aceleração experimentada pelos objetos pendurados por um fio de aço inextensível e de massa desprezível. Supondo que o fio pendura de uma roldana de massa desprezível e sem atrito ao seu eixo de rotação. Vamos expressar inicialmente que a roldana possui uma massa e simplesmente há 2 objetos de massa M1 e M2, como mostram-se na imagem, pendurados por esse fio de aço que não se pode destruir, indestrutível. Não tem massa, também não se poderá esticar, ou seja, que se esse objeto de massa M1 desce 1 centímetro, consequentemente o objeto de massa M2 elevará ou aumentará sua altura 1 centímetro. O mesmo deslocamento para baixo apresentado pelo objeto de massa M1 será em módulo o mesmo deslocamento que o objeto M2 fará para cima. Nesse caso, vamos fazer análise se já o próprio problema nos fornece o sentido do movimento.
Ou seja, a aceleração será o objeto de massa m1 caindo e o objeto de massa m2 com base nesse sentido de aceleração aumentando em ascenso, elevando-se. Para fazer a análise, então temos o exercício número 9, nesse caso particular. Tem-se no exercício número 9 a que fazer a representação do diagrama de corpo livre. O exercício 9. E para aquilo, vamos começaremos fazendo um esquema. Tem-se a parte superior, supondo que fosse o teto, uma roldana, o centro da polia, o eixo de rotação e pendurado em um dos cantos o objeto de massa M1 e no outro canto da roldana o objeto de massa M2. Massa M1 e massa M2. Faremos a representação das forças sobre os próprios objetos. Não tem problema se não se usa o diagrama de corpo livre. A física é bastante flexível e pretendo que vocês criem e todas vocês também, todo mundo possa criar o conhecimento para não simplesmente resolver o problema, mas sim para descrevê-lo. E para aquilo começaremos fazendo a interpretação das forças que agem sobre os objetos. O objeto de massa M1, podendo ser resumido a um ponto, e sobre esse ponto age uma força vertical para baixo, que é a massa do objeto 1 vezes a gravidade, ou seja, o seu próprio peso agindo para baixo. E sobre o objeto M2 também tem um peso, a massa do objeto M2 vezes a gravidade. Também há uma outra força que age sobre os próprios objetos. Nessa situação, poderá ser representada com rosa a tensão que está suportando parte do peso, ou o peso do objeto M1, pois está preso a essa corda. Essa tensão que, segundo o que nos menciona o problema, é um fio de aço inesticável, inextensível de massa desprezível. Portanto, essa tensão será transmitida nesse percurso da roldana, e como a massa da roldana é insignificante por completo, poderíamos dizer que a tensão apresenta a mesma intensidade em ambas pontas das extremidades desse cabo de aço, ou dessa corda de massa desprezível, mas as direções são diferentes. O importante é que existe a ação desse objeto cair, puxando justamente o objeto de massa M2, e ambos experimentarão com a mesma intensidade a tensão. Há outra informação que não se representa como uma força, mas sim que sim nos permitirá determinar a aceleração, justamente quanto vale o seu módulo, é o sentido do movimento. A aceleração do objeto 1 nessa direção, o vetor aceleração, e a aceleração do objeto de massa M2 indo para cima, com o mesmo módulo, mas direções contrárias. Mesmo módulo por uma condição. A corda não se estica. Se esse objeto desce 1 metro, o outro objeto eleva-se 1 metro. A mesma quantidade em ambos cantos em módulo. Tendo presente as forças que agem o sentido do movimento, que poderia também ser escrito, ou fazendo um desenho, dizer que o sentido do movimento será nessa forma, um objeto em ascensão e o outro descendo, podemos dizer, portanto, que as forças que agem sobre o bloco 1, então, analisando no bloco 1, tem-se o somatório das forças que agem ao longo do eixo vertical. Nessa situação, há uma força que age para baixo, e nesse caso será o peso do próprio objeto, menos a massa 1 vezes a gravidade. Há uma força que age para cima, positiva em respeito ao eixo vertical, a própria tensão, equivalente à massa do próprio objeto M1 vezes a aceleração que experimenta na direção y para baixo. Portanto, o sinal negativo para essa direção com sentido contrário ao próprio eixo y, equivalente à massa
1 vezes a aceleração. E nessa situação, espero me fazer entender, tem-se uma primeira equação da dinâmica, a equação número 1. Se analisarmos as forças também que agem sobre o bloco 2, o somatório das forças, quando realiza-se, há uma principal diferença e é justamente o sentido das forças descritas anteriormente. Mas, nessa situação, continuará sendo a mesma. A principal diferença estará associada com o sentido da aceleração. Mas, continuando com o raciocínio, há uma força negativa, que é para baixo, há uma força positiva, que é a tensão. Então, vamos fazer a escrita diferente, mas ao mesmo tempo é a mesma informação. A tensão para cima, menos o próprio peso do objeto 2, equivalente à massa 2 vezes a aceleração para elevar para cima. A massa 2 vezes a aceleração. Obtendo essa expressão, ou obtendo justamente a segunda equação da dinâmica. Há uma primeira, há uma segunda. E dessas duas equações, desconhece-se as seguintes informações. Desconhece-se o valor da tensão e desconhece-se o valor da aceleração. Não sabe-se quanto vale tanto a aceleração como a tensão em ambas equações, mas tendo duas equações que poderiam ser associadas entre si com massas diferentes, poderá ser resolvido esse problema matemático de duas equações com duas incógnitas, portanto o problema tem solução. Para aquilo, e fisicamente se fará a solução básica, ou construiremos ou analisaremos a solução, quando expressa-se a tensão, uma incógnita em função de outra, da aceleração. Para isso, se faz que isola-se a tensão da equação 1 ou da equação 2. Aproveitarei a equação 2, pois justamente nessa equação a tensão já é positiva e simplesmente será passar esse elemento de peso à direita. Então, isola-se a tensão da equação número 2, obtendo dessa forma que a tensão seja equivalente ao peso do objeto M2 mais a massa do objeto 2 vezes a aceleração, obtendo uma terceira equação, mas não deixarei no requadro, pois são essas duas as que denotam as origens dos movimentos, e essa daqui é uma consequência dessa segunda. Mas tendo presente essa tensão, que se expressa em função da aceleração, com base nessa escrita, podemos substituí-la, substituindo-a na equação número 1. E dessa forma, elimina-se uma incógnita e justamente com essa informação que também não se conhece, a aceleração. Quando se faz a escrita na equação número 1, deixarei a escrita de tensão com uma cor diferente, mas reescrevendo de novo a equação número 1, tem-se a massa 1 vezes a gravidade, ou peso do objeto 1, mais, e com rosa, a cor da força de tensão, mais o peso do segundo bloco, mais a massa 2 vezes a aceleração, mais a massa 2 vezes a aceleração, sendo equivalente a menos a massa 1 vezes a aceleração. Nesse caso, podemos fazer o seguinte raciocínio. Se a ideia é determinar o valor da aceleração, podemos expressar os termos com aceleração em um dos cantos da equação e os que não têm no canto contrário da equação. Para aquilo, poderíamos deixar justamente que a aceleração à esquerda, os termos que têm aceleração à esquerda e os que não têm aceleração, os passamos para a direita. Dessa forma, a massa 1 vezes a aceleração, sendo negativa, entrará à esquerda como sendo positiva. A massa 1 vezes a aceleração, e já tinha a massa 2 vezes a aceleração à esquerda, massa 2 vezes a aceleração, equivalente a esses dois passando à direita. Mas esses dois, quando passam para a direita, invertem os seus sinais. Portanto, será massa 1
menos massa 2. Então será massa 1 vezes gravidade menos massa 2 vezes a gravidade. A ideia é continuar como isolar a aceleração, mas antes de fazer isso, podemos fazer uma reorganização mediante uma preguiça astuta e charmosa, que é deixar os elementos comuns em evidência. Em comum à esquerda está a aceleração, que multiplica a massa 1, mas que multiplica a massa 2, e, portanto, esse elemento resultará em evidência, igual para a direita tem-se a gravidade, que multiplica a massa 1, mas que subtrai aqui justamente, e também multiplica a massa 2 vezes a gravidade. Ou seja, que a aceleração, nesse caso, poderá ser expressa justamente como sendo a razão entre a massa 1 menos a massa 2, dividida pela massa total dos blocos do sistema, que é a massa 1 mais massa 2, vezes a gravidade. Esse resultado tem uma interpretação física relevante e importante. Se diz que a razão entre massas, a subtração entre massas, nesse caso poderíamos pensar a massa do bloco M1 vale 2 kg e a massa do bloco M2 vale 1 kg. Nesse caso, a esquerda tem 2 kg e a direita somente 1. A subtração nos dirá que é positivo o numerador, 2 menos 1, 1 kg. E a soma será 3 kg, ou seja, que 1 kg dividido por 3 kg, as unidades de quilogramas aniquilam-se e tem-se 1/3. Ou seja, que o sistema completo acelerará a 1/3 do valor da gravidade. Isso que significa esse resultado. Tem unidades de gravidade, pois esse fator que está aqui não tem unidades. É o que se diz em física adimensional, não tem unidades nenhumas. Em outras palavras, é um número que poderia ser positivo ou poderia ser negativo. Se o raciocínio que fizemos é com base a esse sentido, mas se por algum motivo que não foi informado a massa 2 é a massa do elefante e a massa 1 é a massa de uma formiga, de fato, lógico, será o elefante descendo e a formiga em ascensão, subindo, implicando que o numerador seja de sinal negativo e, portanto, nos diria essa resposta de sinal negativo que as direções são contrárias a essas representadas no papel. Justamente essa a importância de fazer um raciocínio físico sem números, sem números nenhum, perdão. Tendo obtida a aceleração que experimenta o objeto, poderíamos aproveitar o raciocínio e determinar justamente o valor ou a expressão que denota a intensidade da tensão. Ou seja, dessa expressão que está aqui, vamos usá-la para determinar a tensão. A expressão número 3. Com base nessa expressão número 3, haverá que substituir justamente a aceleração, onde está expressa aqui a aceleração. Haverá que escrevê-la por completo. A aceleração equivalente a esse elemento que está aqui. E para aquilo, comecemos na parte de embaixo. Tem-se a tensão equivalente a massa 2 vezes a gravidade, mais massa 2 vezes a aceleração. Ou seja, que a aceleração escrita com essa cor para fazê-la mais notória será a massa 1 menos massa 2 em subtração dividido pela massa total, massa 1 mais massa 2 vezes gravidade. Antes de fazer qualquer soma ou qualquer processo algébrico, analisemos que termos em comuns há. Justamente tem-se a massa 2 vezes gravidade, massa 2 vezes gravidade. Ou seja, que poderíamos deixar esse elemento da seguinte forma. Farei a escrita linear, começando. Poderíamos deixar em evidência a massa 2 vezes gravidade, aonde esse elemento está presente uma vez no primeiro, pois 2 vezes gravidade, massa 2 vezes gravidade vezes 1, continua sendo o mesmo elemento que estava anteriormente,
E em soma, tem esse coeficiente, essa razão entre massas, que será massa 1 menos massa 2, dividida pela massa 1 mais massa 2. Como poder fazer a escrita desse elemento? Se tens um número mais um fracionário, numerador e denominador. Para aquilo podemos pensar e usar alguma outra cor diferente para fazer a representação do número 1 como se fosse um fracionário. E espero que com essa cor diferente, para que nos envolva aqui, pois você faz a representação disso, com esse verde, se enxerga, o número 1 dividido por 1 continua sendo 1, mas nesse caso é um número 1 fracionário, o numerador é 1 e o denominador é 1. E justamente a soma de dois fracionários ou a subtração de dois fracionários poderá ser vista mediante o seguinte processo, que será o elemento em comum vezes, ou nesse caso, multiplicado por essa soma de dois fracionários, cujo fracionário ou cujo denominador comum a essa soma será a massa em conjunto, a massa 1 mais a massa 2. Em outras palavras, o resultado da soma de dois fracionários será um fracionário cujo denominador é a multiplicação dos dois denominadores, 1 vezes a massa 2, 1 vezes a soma entre as massas, equivalente à soma entre as massas. Depois, de esquerda para a direita, com uma cor que espero que se enxergue, o lima-limão, de esquerda para a direita, multiplicam-se esses dois, será massa 1 vezes a soma entre as massas, e entra aqui justamente o sinal negativo. O sinal positivo, mais o sinal positivo e multiplica-se num outro sentido, de esquerda para a direita, quase fazendo um X, 1 vezes a essa subtração entre as massas. Então será massa 1 menos massa 2. Nesse caso, podemos simplificar alguma informação. Massa 2 menos massa 2 simplifica-se e será 2 vezes massa 1. Nesse caso, implicará que a tensão seja equivalente a 2 vezes massa 1 vezes massa 2 vezes gravidade, ou seja, 2 vezes massa 1, massa 2 vezes gravidade, dividido por um fator associado à soma entre as massas, a massa 1 mais massa 2. Nesse caso particular, nessa situação geral, tem-se que a tensão interpretada fisicamente será da seguinte forma, a sua interpretação. Será justamente analisar que tem unidades de gravidade, de aceleração, mas também que tem unidades de quilogramas vezes quilogramas, quilogramas ao quadrado, divididos por quilogramas, quilogramas. Quilogramas vezes unidade de aceleração são newtons de força, a tensão. Perfeito, tem unidades de força. Mas quão intensa será essa tensão dependerá dos valores numéricos. E reparem no seguinte, a tensão sempre será positiva, a sua intensidade, independente completamente da ordem que multiplica, ou da ordem dos blocos, ser mais massivo o objeto da esquerda ou ser mais massivo o objeto da direita, a tensão será independente dessa ordem, de quem seja mais massivo, pois no final das contas será a força necessária para suportar o peso dos objetos, ou parte do peso dos objetos, para que façam o percurso desenhado nessa imagem, um descendo e outro subindo. Se me faço entender, até aqui finaliza a aula de hoje, mas também lhes deixo numa descrição, justamente na internet, perdi a transparência. Então, lhes deixo um vídeo para que vejam justamente essa animação, ao vivo, no laboratório, numa universidade, na verdade, um instituto tecnológico de Massachusetts,
onde representa-se no laboratório ou reproduz-se no laboratório esse mesmo esquema. Uma polia, dois objetos de massas diferentes e qual será a aceleração mensurando-a com um cronômetro. E esse objeto em si chama-se como máquina de Atwood. É o princípio por trás dos elevadores. Tem um elevador e tem um contrapeso. E a máquina que está aqui é o motor, e o motor não puxa o elevador por completo, mas simplesmente cria o movimento tendo esse contrapeso que lhe facilita a elevação ou a descida das pessoas dentro do elevador. Se me faço entender, finalizaremos a aula de hoje e nos veremos numa próxima. Então, até mais.